Hoje a gente vai começar a fazer aí a correção das primeiras atividades que falavam sobre termologia, né, sobre calor, quantidade de calor e seus efeitos nas substâncias e materiais, ok? Então, pergunta: quais são as três formas de transmissão de calor? Bem, o calor ele se propaga de três maneiras, né? Então, assim, algumas em meios sólidos, líquidos, gasosos e também através do vácuo. Mas as três formas em que o calor pode ser transmitido de um local para outro é essa questão letra D: condução, radiação e convecção, tá? Convecção, radiação e condução. Condução nos meios sólidos, radiação nos meios gasosos, líquidos e também no vácuo, né? É a única forma de transmissão de calor através do vácuo. E a convecção, que é através dos meios líquidos e gasosos na vertical, de baixo para cima, ok? Quando fornecemos calor a um corpo e sua temperatura se eleva, há um aumento na energia da agitação das moléculas. Esse aumento de agitação faz com que a força de ligação entre os átomos seja alterada. Podemos acarretar mudanças na organização e na separação desses átomos. Falamos que a absorção de calor por um corpo pode provocar mudança de fase. A retirada de calor provoca efeitos inversos dos observados, quando é cedido calor à substância. Considere os modelos e estruturas internas de substâncias A, B e C. Com base no texto acima, podemos afirmar que os modelos A, B e C representam respectivamente. Gente, há uma mudança na organização molecular assim que ele recebe ou libera calor, tá? Quanto mais calor ele recebe, mais agitadas as moléculas ficam. E essa agitação provoca um afastamento de moléculas. Então, quanto mais quente tiver uma substância, mais as suas moléculas estarão afastadas e agitadas uma das outras, ok? Então, só por isso você já pode considerar que essa letra B aí, ó, essa alternativa B, essa figura B é a figura que apresenta a substância na temperatura mais quente possível, tá? Então a B é uma substância no estado gasoso, que é quando ela tem uma temperatura maior, tá? Ela evaporou. O A, que está um pouco mais junto, mas não tão junto, não tão organizada, também tem um certo afastamento e uma certa agitação aí de moléculas. Essa agitação e esse afastamento aí indica que se o B está no gasoso, esse A provavelmente está no líquido. E o C, onde as moléculas estão bem organizadas, juntas, próximas uma das outras, é aquele estado em que as moléculas têm pouca agitação e estão bem próximas uma das outras, no caso, o estado sólido. Então a gente tem aí gás no desenho B, líquido no desenho A e sólido no desenho C, tá? Então, respectivamente, A, B e C é líquido, gás e sólido, tá? Líquido, gás e sólido. Se um corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B e B está em equilíbrio térmico com o corpo C, então A e C estão em equilíbrio térmico. Sim, imagina que você tem dois corpos, A, B. Esses dois corpos estão em equilíbrio térmico, estão na mesma temperatura, tá? E esse corpo B tá em equilíbrio térmico com o corpo C. Está na mesma temperatura de C. Então, A e C estão na mesma temperatura? Sim, estão em equilíbrio térmico. Essa letra B é verdadeira. Se um corpo, ao receber calor de uma chama, sofre um acréscimo de temperatura de 50 Fahrenheit, esse acréscimo fosse medido na escala Celsius, seria expresso por zero? Falso. Lembra das escalas termométricas? Na escala termométrica, 0 Celsius corresponde a 32 Fahrenheit. 0 Celsius são 32 Fahrenheit. Então essa aqui ela é falsa. Ao abastecer um carro num posto de gasolina, você compra o combustível por volume, não por massa. Isso é, você compra tantos litros e não quantos quilogramas. Assim, o melhor horário para abastecer o carro e fazer economia é no fim da tarde, pois depois de receber todo o calor do dia, o combustível armazenado no posto de gasolina estará com seu volume dilatado. Isso é falso, tá?
realmente, depois de receber todo o calor do dia, ele vai estar com seu volume dilatado. Então, se você compra 50 litros de combustível no fim da tarde, tá? Esse combustível ele está dilatado. Durante a noite, ele vai esfriar lá no tanque do seu carro e esses 50 litros já não vão ser mais 50 litros. Vão ser, sei lá, 49,8 litros, por exemplo. Vai diminuir, tá? Então, o ideal é comprar o combustível frio, porque com o calor ele aumenta. Se você comprar ele quente, com o calor com o resfriamento ele diminui o volume. Então, essa terceira afirmação também é falsa, tá? Então são verdadeiras, podemos dizer que as afirmações acima, somente 1 e 3 é correta, somente 1 e 3, somente a 1 está correta, tá? Somente a 1 está correta. Rigoroso, verifica-se o congelamento apenas na superfície dos rios. A água não se congela por completo. Por quê? Gente, isso acontece porque o ar ele se resfria mais rapidamente que a água, né? Então, quando há um inverno rigoroso, o ar próximo à superfície da água ele tem uma temperatura menor que a da água. Isso faz com que a água comece a ficar mais fria, comece a esfriar. E o problema é que a água ela não se comporta naturalmente como qualquer outra substância no intervalo de 0 a 4 graus Celsius. De 0 a 4 graus Celsius, a dilatação da água ela é invertida. Ao resfriar de 4 para 0 grau, a água ela dilata, ela aumenta de volume. Isso provoca uma densidade menor, permanece na superfície, permanece ali na superfície do lago. Essa água, ao resfriar de 4 para 0 grau, ela se dilata, essa dilatação diminui a densidade dela, então ela flutua, ela fica na superfície do lago, até chegar a 0 grau. Quando chega a 0 grau, ela congela. E aí essa água da superfície a 0 grau, ela se congela, enquanto que a água lá no fundo, ela não está a 0 grau ainda, está numa temperatura maior, 2 graus, 3 graus. Tá? Isso é por conta da dilatação irregular da água nesse intervalo de 0 a 4 graus Celsius. Então, a opção correta aí, né, sobre essa questão aí é que o máximo da densidade da água se verifica perto de 4 graus Celsius e o gelo razoavelmente isolante térmico é menos denso que a água. Pode observar que o gelo ele flutua na água, porque a água ela é mais densa que o gelo, por incrível que pareça, ela é mais pesada, tá? Outra questão, sobre o conceito de calor, pode-se afirmar que se trata de uma... O que é calor? É uma forma de energia em trânsito. Isso aí é bem simples, não tem muito o que falar não, tá? Calor é aquela energia transferida de um corpo mais quente para um corpo mais frio. É uma energia que está sendo transferida em trânsito, ok? A física que estuda a energia térmica. Termologia. Né? Energia térmica, termologia. A agitação das moléculas de um corpo, pode-se afirmar que entre 0 e 4 graus Celsius elas alcançam a agitação máxima? Não. Quanto mais quente a substância estiver, maior é a agitação. Então, a agitação máxima só vai ser aquecida quando ela tiver atingido o máximo de temperatura, tá? Ter recebido o máximo de calor possível. Quanto maior a temperatura, menor a agitação? Não. Quanto maior a temperatura, maior a agitação. Quanto maior a temperatura, maior a agitação? Sim. Bem, a resposta ou era essa letra B ou a letra C, né? Porque as duas são opostas uma das outras, uma complementa a outra, né? Quanto maior a temperatura, maior a agitação? Sim. A energia de um corpo para outro devido a uma diferença de temperatura entre eles é a definição de transferência de energia de um corpo a outro devido à diferença de temperatura entre eles é a definição de calor. Calor é a energia em trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio. A transferência de calor de um corpo quente para um corpo frio, até que os dois estejam na mesma temperatura. Como chamamos a transferência de calor de um corpo quente para um corpo frio, até que os dois estejam na mesma temperatura? Equilíbrio térmico, ok?
Se eles chegarem à mesma temperatura, a gente diz que eles chegaram ao equilíbrio térmico. Significa que não há diferença de temperatura entre eles e com isso não há mais a transferência de calor. Não há mais calor entre eles, ou seja, não vai haver mais energia sendo transferida de um para o outro, ok? Com as moléculas de uma substância quando esta é aquecida. Se ela é aquecida, ela fica mais agitada, tá? Então, ou é a primeira ou é a segunda. Elas vão ficar mais agitadas. E com a agitação maior, qual é a tendência? A tendência é que elas se afastem. Elas vão se chocar uma com as outras mais bruscamente. E esses choques vão provocar afastamentos maiores entre elas, tá ok? Então, ficam mais agitadas e mais afastadas uma das outras. Essas foram as questões, né, da primeira atividade aí, da primeira semana de atividades. Espero que todos tenham acertado. Quem não acertou, corrijo. Quem acertou todas, é bom dar uma revisadinha para se manter, manter com a mente aberta aí, né, e receber novas informações. A partir desses conceitos iniciais aí, eles vão ser bem úteis no cálculo de conceitos envolvendo quantidade de calor futuramente, tá ok? Então, bons estudos e até a próxima.